O que você aprendeu com os outros não é você, é a sua persona. E você precisa reencontrar a sua inocência. Precisa encontrar a sua essência antes que as pessoas comecem a pôr camadas sobre você, antes que as pessoas comecem a civilizá-lo. Estamos começando mais um encontro do Clube de Estudos do Tarô de Osho. E hoje a carta icônica que iremos estudar é a carta do condicionamento. Carta número 15 do tarô, que faz ali o paralelo com a carta do diabo do tarô tradicional. Por isso, uma carta muito controversa, uma carta que traz uma densidade de reflexões e de pensamentos a respeito dela. E se você chegou aqui, provavelmente você se interessa por esse assunto, tarô, tarô de Osho, desenvolvimento pessoal, esoterismo. Você pode encontrar mais sobre tudo isso aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, então você já deve estar ligado nos nossos conteúdos. Se você não é inscrito, eu te convido a fazer a sua inscrição e deixar aí o seu like, o seu coração, porque assim, a gente está numa empreitada muito desafiadora, que é passar por todas as cartas desse tarô, né? Todas as cartas do tarô do Osho aqui, um conteúdo que não tem gratuito nessa plataforma. Então já dá a sua contribuição, comentando, curtindo, seguindo a gente, para que o YouTube entenda que isso é um conteúdo relevante e mais pessoas possam chegar até aqui, certo? Se você ainda não assistiu às outras aulas, os outros encontros, fica aí o convite. Hoje é o encontro número 15, 16, né? Provavelmente 16, porque a gente começou no número 0, que é o arcano do louco, e a gente já está no arcano número 15. Então, bora lá. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Trila Cláudia, taróloga, cartomante, terapeuta, uma buscadora de mim, e você pode ter pode ter todas as informações sobre o meu trabalho, sobre mim, sobre os nossos conteúdos aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bora lá começar. Eu gosto sempre de começar observando a carta, tá? Observando a carta. Então, bora lá. É uma carta que não tem muito mistério. É uma carta que aparece aí um leão entre as ovelhas, né? Um leão aí filhote, né? Ali vamos dizer que ele é um filhote, um jovem leão, e ele tá meio que vestido de ovelha entre as ovelhas. Isso já dá a entender, né? O que esse leão tá fazendo aí? Porque as ovelhas não estão fugindo dele, né? Então é uma imagem que faz a gente questionar assim, não tem nada a ver esse leão tá aí. O que é isso, né? Então é uma das cartas que é muito, a imagem parece que fala muita coisa, mas deixa também muita coisa na metáfora, né? Diferente das outras, né? Se vocês veem, tem cartas que é tudo mais místico, um negócio meio que parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. Essa não, tá tudo a claro, tudo muito claro. Um leão e ovelhas. Mas assim, o que isso tem a ver? Qual é a metáfora que isso aqui está querendo dizer? Vamos lá, vamos ver o que diz aqui no livro. Uma antiga parábola do Oriente fala de uma leoa que, saltando de um outeiro para outro, deu à luz no meio do salto. O filhote caiu no caminho. O filhote caiu no caminho, no meio de um rebanho de ovelhas. As ovelhas alimentaram o filhote sem saber que era um leão, um inimigo.
E o filhote nunca ficou sabendo que era um leão, porque todos à sua volta eram ovelhas. Assim, ele andava junto com o rebanho como se fosse uma ovelha. As ovelhas nunca estão sozinhas. Elas andam de um rebanho, elas andam em rebanho, quase pisando umas sobre as outras, raspando o corpo uma nas outras. Têm medo de estar sozinhas. É perigoso. Qualquer animal selvagem pode caçá-las. Elas precisam estar juntas. Os leões andam sozinhos, nunca em rebanho. Os leões têm um território muito grande, não querem que ninguém entre no seu território. Às vezes, uma área de milhas e milhas é um território de um só leão. Nenhum outro leão pode sequer tentar entrar. Do contrário, haverá uma luta furiosa até que um morra, ou talvez ambos, e eles andam sozinhos. Mas esse pobre leão não fazia ideia de que era um leão, não fazia ideia da sua própria aparência. Foi ficando cada vez maior, mas as ovelhas se acostumaram com ele. Haviam cuidado dele desde que nascera. Embora fosse uma ovelha estranha, ele era uma ovelha, pois precisava comer pasto e os leões não comem. Preferem morrer a comer pastos. Ele se acostumou a pastar e continuou vegetariano. Imagina um leão vegetariano. É absurdo. Acostumou-se a entrar no rebanho, bem no meio, para estar seguro, embora fosse mais alto, maior, mas sem fazer ideia disso. E nunca, nenhuma vez sequer, rugiu como um leão. Pois como você pode rugir sem ter ideia de como é? Ele sonhava como ovelha, temia como ovelha, tinha medo de animais selvagens incapazes de lhe fazer qualquer mal. Um dia, um leão velho viu a cena, não acreditava no que via. O leão jovem estava tão grande e ele nunca vira um leão misturado nas ovelhas. Nunca houvera qualquer amizade, era impossível. As ovelhas iam junto com o leão sem medo algum, e o leão também ia junto com as ovelhas, com medo de estar sozinho. O leão velho acreditava, ou o leão velho não acreditava no que via. Correu atrás do rebanho. Todas as ovelhas naturalmente saíam correndo e começaram a fazer o som que as ovelhas fazem. O leão jovem também fazia o mesmo som. Foi preciso muito esforço, só com uma grande dificuldade, o leão velho conseguiu agarrar o leão jovem. E o leão jovem berrava, chorava, exatamente como uma ovelha. O leão velho arrastou o jovem companheiro até uma lagoa próxima. O leão jovem estava com muito medo, não queria ir, relutou muito e era mais forte que o velho leão. Se o jovem soubesse que era um leão, o leão velho não tinha conseguido puxá-lo até a lagoa. O jovem o teria matado, mas ele era uma ovelha, de modo que deixou que o velho agarrasse, embora relutante contra a vontade, resistindo, sabendo que era morte certa, pois muitas ovelhas já haviam sido mortas por leões. Agora chegara a vez dele. Mas na lagoa um milagre aconteceu. O velho disse ao jovem: Filho, olhe para a água, onde estava refletido, onde estava o reflexo de ambos. E houve uma repentina transformação, porque a ovelha não era real, era apenas uma ideia falsa, implantada pela sociedade que o leão crescera. Era a personalidade, mas não a individualidade.
Era o ego, mas não o eu real. Era apenas uma máscara, mas não o rosto original. Pela primeira vez, ele viu os dois rostos e houve um súbito rugido. Das profundezas do seu ser veio um grande rugido que estremeceu as colinas em torno. O leão velho disse: terminei o meu trabalho. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Agora é com você. Agora você sabe quem você é. Uau! Uau! Que. Nossa, eu chego, me arrepio, me arrepiei. Cara, essa parábola, ela é incrível e dá pra gente falar sobre várias coisas a partir dessa parábola. Em todos os lugares em que a gente foi condicionado a uma determinada situação, um determinado lugar, uma determinada circunstância, achando que aquilo ali é a realidade, achando que aquilo ali é pra gente, na verdade não é. Achando que aquilo ali é a única verdade que existe, e na verdade não é. E aí ele vai, e ele fala que quase no penúltimo parágrafo, ele fala sobre uma ideia falsa implantada pela sociedade, né? Era a personalidade, não era o indivíduo. Então, quantas vezes a gente se acha que nós somos isso, aquilo outro, mas na verdade são coisas implantadas na gente. São coisas que fizeram a gente acreditar que nós somos isso. Fizeram a gente acreditar que nós somos fracos, fizeram a gente acreditar que nós somos incapazes, insuficientes, medrosos. Precisamos estar o tempo inteiro com medo e controlando tudo e se separando de tudo, sabe? É, mas não somos isso. Nos identificamos com isso, mas não somos isso. Foi algo implantado, algo domesticado, como a própria carta fala, né? Foi um condicionamento. Nós somos condicionados a isso, a achar que aquela realidade onde a gente cresceu, aquelas palavras que a gente ouviu desde sempre, são a absoluta verdade. Tá? Então, você está achando que você é uma ovelha, meu amor? Você é um leão. E é bonito quando o leão velho fala assim: agora é com você, agora você sabe quem você é. Se vira. É muito bonito. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Personalidade é aquilo que lhe é dado pela sociedade, pela cultura, pela civilização, pela educação e outras palavras por outros. Ah, as pessoas dão suas opiniões sobre você e você condiciona essas opiniões e essas opiniões criam a sua personalidade. Você já deve ter observado crianças bem pequenas com personalidades ainda não desenvolvidas. Leva um tempo, durante pelo menos 3 ou 4 anos, a criança é mais indivíduo do que talvez jamais volte a ser. É autêntica, sincera, não toma o menor conhecimento de opinião dos outros. É por causa disso que você, ao recordar o seu passado, só consegue recuar até certo ponto. E esse ponto será a idade de 4, 3 anos, no mínimo 3. Antes disso, há um espaço completamente em branco. Você estava aqui durante esses 3 anos, mas não se lembra de nada. Você passou 9 meses no ventre da sua mãe e não se lembra de absolutamente nada. A razão pela qual você não consegue hoje lembrar-se desses 3 anos é que você não tinha personalidade. É a personalidade que acumula opiniões dos outros e cria uma falsa identidade, uma certa ideia de quem sou eu. Você não sabe exatamente quem é, porque para saber
Você precisa mergulhar fundo dentro de si mesmo, atravessando todo o lixo acumulado em nome da personalidade. Você precisa voltar a ser criança. O que você sabe sobre si mesmo é a sua personalidade. Sabe que tem um nome, mas tem consciência de que veio ao mundo sem nome? Você recebeu certa educação, tem uma qualificação, mas sabe que nasceu médico, sabe que não nasceu médico, nem engenheiro, nem professor. São coisas acrescentadas a você. Seus títulos, seu nome, sua fama, todas essas coisas foram acrescentadas a você. Mas isso é quem você é? Pensando em você, se todas as coisas lhe forem retiradas, o que você vai ser? Apenas um zero. Uma lousa em branco com toda a escrita apagada. Sua personalidade é tudo que você sabe sobre si mesmo. Estou colocando de maneira absolutamente simples, porque para que você fique atento. E a sua individualidade é aquilo que você não sabe, mas você é. Portanto, lembre-se, o que você aprendeu com os outros não é você, é a sua persona. E você precisa encontrar a sua inocência novamente. Precisa encontrar a sua essência antes que as pessoas comecem a pôr camadas sobre você. Antes que as pessoas comecem a civilizá-lo, torná-lo mais culto, mais educado. E não há outra maneira além da meditação de descobrir a sua individualidade. Então, assim, muito forte essa mensagem, o que faz a gente parar para pensar, de fato, quem eu sou? Eu sou fruto de uma construção de opiniões, de certo, de errado, quem de fato eu sou? E aí, como sempre, né, o Tarô Zen de Osho, ele vem nos convidar a fazer a meditação. E a partir da meditação, palavras do livro, tá? Que a gente chega à nossa essência. Mas é tão interessante analisar a carta do condicionamento como uma carta que vai nos colocar frente a frente com tudo aquilo que a gente acha que a gente é, mas a gente não é. Tudo aquilo que a gente acha que não pode mudar, acha que é certo, acha que é imutável, acha que é a realidade. Não é. Imagina você crescer achando que você é uma ovelha e de repente você se vê um leão. É assombroso, é quase que revoltante, é também surpreendente, né? A vida muda completamente. Então, assim, às vezes a gente sabe que a gente é um leão, mas a gente prefere ficar fingindo que somos ovelhas. A gente sabe que a gente pode mais, a gente sabe que a gente é capaz de mais, mas a gente prefere acreditar no não, não sou, não, não posso, não, não tenho, sabe? Porque é mais cômodo, não quero ir de frente com essa sociedade, com essa realidade que eu tanto vivi. É mais cômodo estar fingindo, né, vivendo uma mentira, do que de fato ser honesto e, e em busca da verdade. A gente faz isso em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes a gente é um leão em meio às ovelhas nos relacionamentos. A gente sabe que aquele relacionamento não nos cabe, mas a gente foi condicionado a aceitar que era assim e ponto. Às vezes a gente é um leão em meio aos cordeiros na nossa família, mas a gente não quer ser o membro da família ingrato ou excluído, e a gente anula a nossa parte leão para fazer parte das ovelhas. E ok, mas vale a pena viver na mentira, ignorando todo a grandiosidade que é ser um leão? Porque vocês viram na leitura que o leão ele anda sozinho.
Vale a pena você ser um leão, abdicar do bando, andar sozinho e ter um vasto campo só para você? Ou você prefere ficar como um bando com medo, um necessitando do outro? Entende? Então, essa metáfora ela é muito boa e dá para a gente usar e observar em vários aspectos da nossa vida. O dia que a gente está se colocando como ovelha, sendo que a gente é um leão, o dia que a gente está anulando as nossas potencialidades, e quantas crenças estão ali por debaixo que nos impede de ver o leão que nós somos, a potência que nós somos, o ser brilhante e corajoso que nós somos, mesmo que se a gente vê isso, a gente for ficar solitário. Tá? Eu não creio que leões são solitários, eles são sozinhos por escolha e eles desfrutam a vida nessa circunstância, né? Mas não são solitários. Agora, o que você escolhe, né? Continuar identificado com seus condicionamentos, fingindo ser uma coisa que você não é, para não incomodar, né? Às vezes tem isso, né? As pessoas elas excluem partes delas porque porque as pessoas vão ficar com medo, porque eu sou muito intensa, porque eu sou muito direta e eu não quero incomodar as pessoas, aí vai excluindo partes de si mesmo, sabe? Para fazer parte dos grupos. E isso não funciona, isso não é liberdade, isso é uma grande mentira. E viver na mentira é viver morrendo, sabe? Toda vez que a gente escolhe viver na mentira, a gente não está escolhendo viver de fato, a gente está escolhendo morrer. Morrer para quem nós verdadeiramente somos. Morrer para a vida que nós poderíamos ter se nós escolhêssemos ser tudo que a gente de fato é. Então, essa carta, nossa, daria para ficar falando muito sobre isso. E é interessante porque eu estou gravando esse vídeo depois de uma sessão que eu fiz. Também sou terapeuta e eu estava fazendo uma sessão de Theta Healing. Tem aqui no canal falando sobre Theta Healing também. E uma das coisas que a minha cliente falava era esse condicionamento que ela tinha de nunca se achar capaz, de nunca se achar o bastante, de sempre ter que pegar as responsabilidades dos outros para ela mesma, dela não saber quem ela é. E aí é tão interessante porque o começo da criação de uma vida mais leve, mais livre, mais feliz, vem do saber quem você é, vem do se conhecer. Conhecer se você realmente é um leão, se você é uma onça, se você é, sei lá, um bicho preguiça, não vem ao caso. Mas se conhecer é primordial e muda qualquer coisa da sua vida. Porque você sai do condicionamento que te colocaram, de você ser uma pessoa que você não é, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. É uma carta que dá para conversar muito sobre ela, então estou empolgada para ver o que vocês vão comentar, deixar nos comentários. Vocês já conheciam essa parábola? Vocês fez sentido o que eu falei aqui sobre essa carta? Já vivenciaram algo parecido de se sentir numa caixinha, mas perceber que você é muito maior do que ela? Me contem. E a gente volta na próxima semana com uma carta, também uma carta super controversa, que é a carta do relâmpago, carta número 16, que faz paralelo ali com a carta da torre no tarot tradicional. Gratidão pela escuta. Até o próximo momento.